Galera, professor Hélio de Mileto na área, bem-vindos ao Matemática para Todos. Hoje vamos dar uma analisada nas questões do Enem nos últimos anos, né? O que cai no Enem? Você em casa deve estar estudando aí, né? Deve estar alucinado aí, estudando um monte de coisa, né, de matemática, mas o que será que mais cai na prova, né? Então hoje nosso vídeo é sobre isso, tá? Sobre a prova do Enem de matemática. Vamos analisar, vamos comentar os assuntos que foram abordados nos últimos anos. A gente vai fazer uma análise hoje das provas aplicadas de 2013 até 2019 e vamos ver a abrangência dessas questões e o que é mais importante ou menos importante estudar. Será que o que está estudando em casa aí cai na prova? Tem bastante abrangência? Vamos ver qual é que é então, ok? Bora começar, galera! Então, olhando as questões de 2013 a 2019, a gente tem esse gráfico aqui, pessoal. Esse gráfico aqui, ele mostra que a prova foi dividida em 4 grandes pilares, certo? Os 4 grandes pilares são isso aqui, ó. Nós temos números e operações, apareceram 35% das questões, do total de todas as questões que foram avaliadas, né? 35% números e operações. Geometria, grandezas, medidas foram 26%, né? Geometria, cálculo de área, volume, essas coisas aí. Álgebra e funções, 18% da prova, e 21% do restante da prova é estatística e probabilidade. Então, esses são os 4 grandes pilares da prova do Enem nos últimos anos, de 2013 a 2019. Então, essa é a distribuição das questões. Agora vocês devem estar se perguntando em casa, né? Números e operações. O que se trabalha em números e operações? Que tipo de conteúdo? O que está envolvido aí matematicamente na coisa aí? Então vamos dar uma olhada juntos aqui nos números e operações. O que são números e operações, né? São questões de razão, proporção, relações inversamente proporcional, grandezas diretamente proporcional. 34% desse total de números e operações, 34% só para razão e proporção. Veja como é um número bastante elevado, razão e proporção, na prova do Enem. Porcentagem, que a gente não dá muita bola muitas vezes para questões de porcentagem, no Enem tem uma abrangência grande também, né? É bastante valorizado as questões de porcentagem no Enem, né? Multiplicação e divisão, os princípios, as regras, as definições de multiplicação e divisão, né? Análise combinatória, princípio fundamental da contagem, né? Cai bastante aí também. Sistema de numeração decimal, muitas vezes converter um número para outro, né? Centímetros para decímetros, essas coisinhas aí. Frações, né? Operações de multiplicação e divisão nos racionais, né? Soma, subtração, qual é a fração maior, menor que a outra. Tem várias questões aqui bem tranquilinhas de fazer, que é só conhecer a definição, aplicá-las e a coisa suaviza bem tranquilo na prova do Enem, galera. Adição e subtração também, né, dos racionais principalmente, né, soma e subtração de frações, que eu não sei porque o pessoal tem bastante dúvida com relação a isso. A ideia de divisores, né, de múltiplos, e notação científica, né, cai pouco ali, mas cai algumas vezes questões de notação científica nas questões do Enem. 1% desses 34% que foram avaliados, 1% questões de notação científica. Então esses são os números, pessoal, números e operações na prova do Enem. Um dos pilares, o que mais cai no Enem é esse tipo de questão, né? Nos próximos vídeos vamos fazer questões sobre cada um desses assuntos aqui, para vocês terem uma ideia real mesmo, o que é cada um desses itens aqui, cada tópico desses aqui, o que realmente trabalha dentro da prova do Enem. Vamos ver como é que são, vamos ver como é que é a resolução de cada um deles. Depois a gente vai para o campo da geometria, das grandezas e das medidas, né? Então, geometrias, falando em geometria, a gente sempre tem as 3 geometrias para serem avaliadas, né? A nossa geometria plana, né, que são 42% das questões de grandeza, geometria e medidas, 42% fica para a geometria plana. Nós temos a nossa geometria analítica, né? Distância de 2 pontos, escrever, definir a equação de reta, a equação de circunferência, né? Essa é a nossa geometria analítica. E a geometria espacial, bastante abordada também na prova do Enem. 46% das questões de geometria e grandeza trabalham com geometria espacial. Na geometria espacial é cobrada
dimensões ali de 2D, 3D, aquelas questões ali de planificação, né, de visualização em 2 e 3 dimensões, cálculo de volume, né, isso tudo aí cai nas questões de geometria espacial. E também a gente vai ver passo a passo quais são essas questões e como elas caem na prova do Enem, né? Cálculo de volume de pirâmide, trabalha com poliedros, com pirâmides, com tetraedros, né, polígonos regulares. E na parte de estatística e probabilidade também cai muito, né, interpretação de gráficos e tabelas. Eu diria que esse é um dos pontos assim que tem que estar bem legal para a prova, porque isso aqui sempre cai bastante, né? 38% de interpretação de gráficos e tabelas. Lembrando que os gráficos ali pode ser muitas vezes envolvido com funções, né, com conceitos de funções importantes ali. Leitura, muitas vezes, basicamente tu olhar um gráfico, interpretar informações ali e já te dá a resposta do problema, né? Cálculos de média, moda, diferenciar média de mediana, desvio padrão cai pouco, mas já teve algumas citações nas provas, né? Então são coisas de probabilidade e estatística. E na saideira ali, né, probabilidade também é bastante cobrado na prova do Enem. Depois disso nós temos o último dos pilares, que é álgebra e funções. Ali na parte de álgebra e funções nós temos expressões algébricas, né, fazer contas ali muitas vezes substituindo o x por um valor determinado, né, fazer a f de x, aquelas coisinhas ali. Funções, cai bastante funções também, 53% desta parte de álgebra e funções é especificamente funções. Quais as funções caem na prova do Enem? Funções afim, que são as funções de primeiro grau, função de segundo grau, as funções quadráticas, as trigonométricas, as funções exponenciais e logarítmicas, essas todas caem nessa prova aí, tá? E as suas devidas equações, né? Equação de segundo grau, usar a fórmula de Bhaskara lá. Equação de primeiro grau, por ter muitas coisas de grandezas, muitas vezes as grandezas direta e inversamente proporcional, muitas vezes vem com uma lei de formação, que são equações de primeiro grau, né? Isso cai bastante. Sistemas e matrizes. Sistemas cai um pouco mais ali, 9% do que a gente está vendo aqui. São de questões de sistemas e matriz. Matriz cai muito pouco, pessoal. Caiu acho que 1 ou 2 questões nesse período aí que eu avaliei. 1 ou 2 questões de matrizes, né? Mas, como caiu em alguns momentos aí, é uma perspectiva, assim, de ter alguma questão de matrizes no próximo Enem 2020, né? Considerando também que nós temos muitos gráficos na prova, né? As matrizes também são informações que podem estar relacionadas ali. E sistemas lineares de de equações de primeiro grau, são os tipos de sistemas que caem na prova ali. Matemática financeira, né, juros simples, juros compostos, né, cai alguma coisinha na prova também, né, uma abrangência pequena, mas possibilidade sim de cair. Progressão aritmética, né, também tem muito poucas questões nesse período de 2013 a 2019, né, sobre progressões aritméticas. Eu não sei porque que o Enem não valoriza muito as sequências, né, as progressões aritméticas e as geométricas, sendo que os vestibulares em geral usam bastante, né, as progressões aritmética e geométrica. Só no vestibular da URGS, normalmente, tem de 2 a 3 questões todos os anos, das 25 questões do vestibular da URGS, aqui do Rio Grande do Sul, né, a Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem em torno aí de 2 a 3 questões de sequências, né, de progressão aritmética e geométrica naqueles anos ali que são avaliados, né. O Enem cobra muito pouco progressão aritmética e geométrica, ok? Então, essa é a avaliação da prova, tá, pessoal? Todos os conteúdos ali, é muita coisa para estudar, então precisa ter um planejamento, uma organização para estudar, por onde começar, ok? Então, trouxe esse vídeo aí para vocês darem uma olhada e dar uma dissecada na prova de matemática para ver por onde começar, já que tem tanta coisa para estudar, né, pessoal? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, ajudou vocês aí alguma coisa, né, se inscrevam no canal. Vamos manter o contato aí, porque a partir de agora vamos fazer vídeos mostrando
questões de cada um desses tópicos aí e vamos ver na prática como é que funciona isso e vamos resolver, vamos detonar as questões específicas parte a parte da prova do Enem, prova de matemática do Enem 2020, que está chegando aí. Temos alguns dias aí para fechar um bom desempenho, um bom estudo, né? Já que não podemos frequentar alguns espaços, a gente tem que estudar em casa, então vamos fazer bom uso desse tempo que nós estamos em casa no período de pandemia, né? E vamos detonar essa prova de matemática do Enem 2020, tá? Um forte abraço a todos aí, pessoal, e até a próxima. Valeu!